Nessa etapa da tutoria de resistência dos materiais, falarei sobre os conceitos básicos de um ensaio de tração e algumas propriedades mecânicas dos materiais relacionados ao mesmo. Basicamente, o ensaio consiste na aplicação de carga de tração uniaxial crescente em um corpo de prova específico até a ruptura. Com esse tipo de ensaio, pode-se afirmar que praticamente as deformações promovidas no material são uniformemente distribuídas em todo o seu corpo, pelo menos até ser atingida uma carga máxima próxima do final do ensaio. Como é possível fazer com que a carga cresça numa velocidade razoavelmente lenta durante todo o teste? O ensaio de tração permite medir satisfatoriamente a resistência do material. Seguem algumas características de um ensaio de tração convencional. Quando um corpo de prova é submetido a um ensaio de tração, a máquina de ensaios fornece um gráfico que mostra as relações entre força aplicada e as deformações ocorridas durante o ciclo. Mas o que interessa para a determinação das propriedades do material ensaiado é a relação entre a tensão e a deformação. A tensão correspondente pode ser definida como a força dividida pela área da seção sobre a qual a força é aplicada. Este é um modelo de curva de tensão por deformação convencional. Nele, existem alguns pontos onde devemos focar, como a região de comportamento elástico. Também é assumido que após a remoção da carga, a deformação é totalmente recuperada, ou seja, a deformação é imediatamente retornada para o seu valor de zero. Na fase elástica, os metais obedecem à lei de Hooke. Suas deformações são diretamente proporcionais às tensões aplicadas. A constante de proporcionalidade E é um módulo de elasticidade, ou conhecido também como módulo de Young, que fornece a indicação da rigidez do material. Também o limite de proporcionalidade, que só vale até um determinado valor de tensão, representado no gráfico pelo A', a partir da qual a deformação deixa de ser proporcional à carga. O limite de elasticidade, onde a máxima tensão que o material pode suportar sem apresentar deformações permanentes após a retirada da carga. Coeficiente de Poisson, que mede a rigidez do material na direção perpendicular à direção de aplicação de carga uniaxial. Seguem valores dos coeficientes elásticos de alguns materiais. Temos também a região de comportamento plástico, que após ser atingida, ocorrem deformações permanentes. Nela, temos o limite de escoamento, que se caracteriza por um aumento relativo na deformação, acompanhada por uma pequena variação de tensão. Temos o limite da resistência à tração, que é a tensão correspondente ao ponto de máxima carga atingida durante o ensaio. E por fim, o limite de ruptura, onde chega a ruptura do material. Segue o comportamento de um corpo de prova durante um ensaio. Para o experimento, utilizamos o que chamamos de máquina universal de ensaio. Para o ensaio foi utilizado um corpo de prova com entalhe. Segue as informações. Nesta tabela é possível verificar que com o aumento da força aplicada para tracionar o corpo de prova, consequentemente os valores de deslocamento, tensão e deformação aumentaram até o surgimento da estricção e posterior ruptura do corpo de prova ensaiado. Este gráfico representa a curva força versus deslocamento do corpo de prova. Nele são mostrados os valores de deformação elástica, deformação plástica, estricção e fratura. Neste gráfico podemos observar os valores de tensão e deformação, ou seja, são mostrados de forma gráfica os valores de deformação elástica, deformação plástica, estricção e fratura. O ensaio de tração realizado em corpos de prova permitiu de forma clara, objetiva e didática identificar e conhecer as propriedades dos materiais. Assim, podemos obter um melhor entendimento no que se diz a respeito a ensaios de tração e análise do comportamento do material, por meio de gráficos, conseguindo assim identificar as propriedades mecânicas para um corpo de prova.